Superintendência de Operações Aéreas do Rio treina profissionais de outros estados para fazer transporte de órgãos. Metrô Rio monta operação especial para jogos de futebol no Maracanã e no Engenhão, quarta e quinta-feira. Volta Redonda recebe capacitação de profissionais para diagnosticar doenças raras. E consumidores podem ter direito a contratar planos de internet banda larga fixa, diferenciados apenas pela velocidade de conexão e sem limite no volume de dados. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. Referência no transporte de órgãos, a Superintendência de Operações Aéreas do Rio treina profissionais de outros estados. O estado do Rio de Janeiro é pioneiro no uso de helicópteros exclusivos para o transporte de órgãos e recém-nascidos prematuros com suporte de UTI e se tornou referência para outras regiões do país. Pilotos de pelo menos 5 estados já participaram do treinamento na capital fluminense e profissionais de outras localidades estão programados. Responsáveis explicam o treinamento e enfatizam a importância de investimentos na área. Todo o nosso treinamento na parte operacional, voltado aos pilotos, é baseado numa legislação rígida, direcionada pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Existe um programa de treinamento aprovado a nível nacional e a gente aplica esse treinamento que varia entre 8 e 10 horas de voo com cada piloto, Na unidade nós temos 4 instrutores de voo, temos examinador também credenciado pela ANAC e isso facilita a formação desses pilotos. Nós acreditamos que essa parceria com unidades co-irmãs, ela abre um leque para nós estarmos também mandando futuros pilotos em formação nossa para outros estados. É importante nós termos esse intercâmbio, é importante nós estarmos sempre preocupados em estarmos atualizados em relação às operações e essa dinâmica facilita esse tipo de parceria. A Secretaria de Estado de Saúde fez a aquisição agora de 3 Baby Pod. Ela é o recurso mais avançado hoje que tem nessa parte de transporte neonatal. Fazendo uma comparação da antiga com a nova, a principal diferença está no peso. Quando a gente fala em peso, uma pesava 130 quilos e essa agora pesa 18 a 20 quilos. Tem a diferença de 110 quilos. Isso impacta, no caso da gente carregar, transportar para dentro da aeronave, tirar e colocar. A gente precisava de 2, 3, 4 pessoas para fazer esse procedimento. E também na ambulância, para você colocar dentro da ambulância, levar, tirar. Isso já ganha, além de segurança, velocidade. Imagine nós, pilotos, temos que ajudar geralmente a equipe que está ali carregando a incubadora, que eles não conseguem tirar sozinha, machuca a mão ou o copiloto. Isso vai impactar, às vezes, até de não poder voar e não realizar aquela tarefa. E pensando na gestão do voo, que a gente pensa muito em combustível, no caso na nossa aeronave, no Saúde 01, a gente ganha mais de 40 minutos, ou seja, isso possibilita a gente voar mais, a gente, em casos de mau tempo, tentar fazer um voo que a gente consiga passar por buracos na região serrana do Rio de Janeiro. Então a gente ganha segurança, agilidade, conforto, tudo com essa nova aquisição feita pela Secretaria de Saúde. Para pilotos que já fizeram o treinamento, a experiência vai além do lado profissional. A experiência de voar no SOAER, ela é impressionante, ela é emocionante. Eu tive a oportunidade de ver o relato de uma mãe aqui, contando a história do filho, que faleceu e todo o processo de doação. Foi muito emocionante para mim. Lembrei de alguns casos parecidos lá no estado do Espírito Santo, onde eu tive a oportunidade, em alguns momentos, de fazer essa missão aeromédica. A aeronave em si, que eu voava uma aeronave diferente, então uma aeronave nova, também bimotor, mas com outros procedimentos. E em alguns momentos executar missões reais, tanto na captação de órgãos, como no transporte neonatal, como uma criança que nós fomos buscar em Volta Redonda, que eu tive oportunidade de ter contato com a mãe da criança lá, então foi um momento bastante emocionante. E nos dignifica, saber que a gente está podendo participar daquele processo. O Metrô Rio montou um esquema especial de operação para quarta e quinta-feira, em função dos jogos de futebol nos estádios do Maracanã e do Engenhão. Acompanhe agora o nosso Giro de Notícias. O
cavalo marinho da Patagônia, capturado acidentalmente por pescadores da colônia Z13 de Copacabana, foi devolvido são e salvo ao mar. O animal é raro no nosso litoral. Apesar de migrar da Argentina para as águas cariocas no inverno, ele vive em profundidade de até 40 metros e dificilmente é avistado em nossas praias. Quem cuidou da saúde do peixe, que havia engolido muito ar e não conseguia mais afundar na água, foram os pesquisadores do Laboratório de Cavalos Marinhos da Universidade de Santa Úrsula, o único laboratório do gênero na região sudeste. O animal estava grávido e os pesquisadores precisaram aguardar condições favoráveis do mar para soltá-lo em segurança. Os cavalos marinhos estão ameaçados de extinção em todo o planeta. O Metrorio preparou um esquema especial para atender aos usuários que vão assistir aos jogos desta quarta e quinta. Amanhã, no estádio Newton Santos, o Engenhão, acontece a partida entre Botafogo e São Paulo, às 9h30 da noite. Para facilitar o retorno dos torcedores, a concessionária vai estender o horário de embarque dos clientes até 1h30 da manhã, na Estação Central do Brasil, Centro, que faz a integração com o serviço de trens urbanos da Supervia, beneficiando também quem vai ao Maracanã para o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro às 7 da noite. O embarque no sistema metroviário será feito exclusivamente pelo acesso A da Central. As demais estações do sistema funcionarão normalmente das 5 à meia-noite, porém, depois da meia-noite, elas ficarão abertas apenas para desembarque. Na quinta-feira, também haverá jogo no Maracanã, quando Flamengo e Peñarol entram no campo a partir das 7 da noite, também pela Libertadores. A concessionária vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores, principalmente nas estações próximas ao estádio. O Metrorio sugere que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao Maracanã. O duo Secato e Becamã vai fazer uma apresentação única na Casa de Petrópolis, Instituto de Cultura, no próximo sábado, às 7 da noite. É uma oportunidade de ouvir a combinação rara entre a delicadeza da flauta e a profundidade do fagote. O casal, Sofia Secato e o francês Simon Becamã, começou a fazer recitais na varanda do apartamento onde mora durante a pandemia e, desde então, consolidou a parceria musical. No repertório, Bach, Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha. Um dos maiores problemas enfrentados pelas pessoas com doenças raras é a dificuldade para identificar essas doenças. Por isso, começou hoje em Volta Redonda uma capacitação de 400 profissionais para fazer o diagnóstico precoce. A iniciativa foi articulada pelo coordenador da Frente Parlamentar de Doenças Raras, deputado Munir Neto. Essa é uma ação inédita no Brasil e envolve os poderes legislativo, executivo e a iniciativa privada. A expectativa é que os profissionais que passarem pelo treinamento possam atuar como multiplicadores, elevando para mais de 2.000 o número de pessoas habilitadas. Sabemos da importância do diagnóstico precoce para as pessoas com doenças raras. Infelizmente, mais de 30% das crianças que nascem vão a óbito até os 5 anos por falta do diagnóstico. Isso tem que acabar. Esse projeto para capacitar os profissionais da saúde é o primeiro em todo o Brasil. É um projeto pioneiro, mas vamos fazer ele em todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo Clarice Fortes, neuropediatra e palestrante, é essencial que os pais e responsáveis estejam atentos ao desenvolvimento neuropsicomotor das crianças e façam o acompanhamento de todos os aspectos relacionados ao crescimento delas pela carteira de vacinação. A parte que me coube foi falar sobre sinais de alerta relacionados à hipotonia como um sinal de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e a importância da caderneta da criança, o passaporte da cidadania, que é um documento do Ministério da Saúde, feito para que todos os brasileirinhos e brasileirinhas tenham acesso, tenham registro aí do seu desenvolvimento. É extremamente importante que a gente tenha esses eventos, que a gente possa trazer essas informações para estimular a curiosidade científica, plantar a sementinha, né, porque a gente só diagnostica o que a gente conhece. O nosso objetivo aqui foi mostrar que existe porfiria e se chegar um paciente com esse sintoma, uma dor de barriga imensa,
doença que você fez todos os exames e não imagina o que seja, faz os exames de ALA e PBG que estão disponíveis e para descartar ou confirmar a doença, porque se for, já valeu a pena todo o esforço. Se um dia um paciente escapar de morrer ou de sair em cadeira de rodas e for diagnosticado e tratado em tempo, já valeu todo o programa que está sendo desenvolvido aqui em Volta Redonda, que eu inclusive parabenizo a iniciativa. Para os profissionais que vão passar pelos 3 dias de capacitação, entender os sintomas e conseguir fazer o encaminhamento correto ajuda a evitar sequelas e até a morte, garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado de pacientes e familiares. Entre as doenças apresentadas no curso estão a porfiria aguda intermitente e a atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. Entender que a hipotonia ela é um sintoma comum, mas que tem várias causas, né, e que pode levar a um prejuízo grande, que o diagnóstico precoce, tanto da hipotonia quanto da porfiria, leva a uma qualidade de vida melhor, a uma possibilidade de tratamento, evitando que essas pessoas passem por internações prolongadas ou vão a óbito, né? Ter uma equipe com conhecimento leva a uma resolutividade, né, da assistência de saúde, tanto para os pacientes quanto para os seus familiares. O plenário aprovou hoje a proposta que garante aos consumidores a contratação de planos de internet banda larga fixa, sendo exclusivamente diferenciados pela velocidade de conexão, sem que haja qualquer limite no volume de dados utilizados. O texto apresentado pelo deputado Márcio Canella também proíbe, sob pena de aplicação de multas, que as operadoras interrompam o acesso ou reduzam a velocidade de conexão contratada por qualquer limite pré-estabelecido pelo uso de dados. A medida não se aplica aos planos de internet móvel. O projeto, aprovado em segunda discussão, segue para a sanção ou veto do governador. Durante a sessão, também foi votada uma proposta de emenda constitucional que regulamenta a prescrição de ações punitivas impostas pelo Tribunal de Contas do Estado. A proposta de autoria do deputado André Correia suprime da Constituição Estadual o parágrafo que prevê a prescrição das ações punitivas que não prejudicam o erário após 5 anos de paralisação na tramitação dos processos. Ao adotar tal medida, o parlamentar atende às recentes decisões impostas pelo Supremo Tribunal Federal, que diminui esse prazo prescritivo para 3 anos, quando o processo instalado é paralisado por falta de julgamento ou despacho. O texto foi aprovado em segunda discussão com 58 votos favoráveis e segue agora para promulgação. Primeiro, entender que crime contra o erário é imprescritível. A qualquer época, lesou o erário, vai responder por isso. Agora, outras questões, se o tribunal não decidir em 3 anos, vai prescrever, porque às vezes um prefeito sai do mandato, 3, 4, às vezes 10 anos depois, ele é chamado para responder por algo que ele não tem mais nem lembrança, não tem documentos, e não está prescrito. Então, é exatamente institucionalizar um prazo de prescrição que vale para todas as cortes de contas. Como a gente só tem capacidade de legislar para a Corte de Contas do Estado, procurou o deputado autor, André Correia, se respaldar em decisões de outras unidades federativas. A deputada Lucinha e o deputado Luiz Paulo querem proibir a exposição em mercados e supermercados de produtos similares junto aos tradicionalmente conhecidos pelos consumidores. Como, por exemplo, os parlamentares citam as misturas de manteiga com margarina, de óleo com azeite e compostos lácteos de soro de leite. Segundo o texto, esses produtos devem ser comercializados em gôndolas separadas e com a devida sinalização para não confundir os clientes. Quem descumprir a regra pode ser multado e, em caso de reincidência, ter o alvará de funcionamento cassado. O projeto recebeu 5 emendas e retorna para a análise das comissões. Os produtos tradicionais, principalmente produtos de lácteos, né, que já tem o nome no mercado, que tem a qualificação, etc., não se junte dele outros produtos que podem ser até às vezes mais baratos, mas está comprando outras
composições, né? É a defesa do consumidor. Cada um tem direito a escolher e comprar, mas as informações têm que ser precisas do que está comprando e qual o preço do mesmo. Empresas que prestam serviço para o Estado poderão ter que reservar 5% das vagas de emprego para pessoas encontradas em situação análoga à escravidão ou refugiados. Essa regra deve estar prevista nos editais de licitação e também nos contratos do poder público. O projeto do deputado Júlio Rocha recebeu 4 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto que inclui a fibromialgia no rol de doenças previstas na lei, que assegura às pessoas com deficiência a participação em concursos públicos em igualdade de condições com não deficientes. A iniciativa assinada pelo deputado Andrezinho Siciliano faz uma atualização da legislação em vigor para incluir a fibromialgia nos critérios definidos para as deficiências que provocam redução ou ausência de função física. O projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Estádios de futebol do Rio com capacidade superior a 15 mil pessoas podem ser obrigados a instalar um sistema de identificação biométrica na entrada dos torcedores e um sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum. A identificação biométrica vai servir para a criação de um banco de dados de pessoas com histórico de violência nos estádios, que será utilizado para cruzamento com outros bancos de dados disponibilizados por órgãos de segurança. A proposta do deputado Carlinhos BNH foi aprovada e segue para a segunda discussão. Também foi votado o projeto que acrescenta as atividades econômicas exercidas por cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis como beneficiárias da lei, que libera pessoas físicas e jurídicas a exercerem suas atividades sem a necessidade de qualquer ato público. Segundo o autor da proposta, deputado Carlos Mink, é preciso que as cooperativas tenham agilidade administrativa e maior liberdade econômica para exercerem as atividades de coleta, triagem, tratamento primário e comercialização de resíduos não perigosos, por serem consideradas atividades de baixo risco e fundamentais para prolongar a vida útil dos aterros sanitários e diminuir os impactos ao meio ambiente. O texto foi aprovado e segue para a segunda discussão. Muitas vezes uma prefeitura quer contratar uma cooperativa para ampliar a coleta seletiva, mas aí é tanta papelada e uma cooperativa, gente pobre, não tem advogado, não consegue. Com esse projeto aprovado, vai ser muito mais fácil as prefeituras contratarem as cooperativas, ampliarem a coleta seletiva e, portanto, a economia circular, diminuindo a quantidade de coisas valiosas que a gente enterra nos aterros sanitários. E pode ser criada no Estado uma campanha educacional em saúde única, promovendo uma integração entre a saúde humana, animal e ambiental, com o objetivo de prevenir e informar sobre doenças infecto-contagiosas transmitidas por animais. A campanha deve servir de alerta sobre os malefícios para a saúde humana quando não se cuida dos animais e do meio ambiente, propondo formas de prevenção de zoonoses através de palestras e pesquisas. A proposta recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. A ideia do projeto de saúde única é a gente pensar a saúde como um tripé. Não tem como você pensar a saúde humana sem pensar a saúde animal, sem pensar a saúde na natureza. E a gente vê essas situações como, por exemplo, o que se indica por estudos é que o vírus da Covid veio de algum animal. Nesse momento, a gente está enfrentando um surto da varíola do macaco em alguns países da África. Ou seja, essas doenças de zoonose, elas só podem ser controladas a partir dessa saúde única integrada. Também votado o projeto de lei que cria um sistema estadual de prevenção e combate a incêndios florestais, articulado ao sistema nacional, para que o Estado enfrente os efeitos das mudanças climáticas relacionadas ao aumento das queimadas em florestas. Entre os objetivos do sistema do Estado está a eliminação dos focos de incêndio, redução das emissões de gases de efeito estufa, proteção de áreas com vegetação nativa e conscientização da sociedade sobre os riscos do emprego inadequado do fogo. A proposta do deputado Carlos Mink prevê ainda que o sistema seja articulado com diversos órgãos como o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental Militar, IBAMA e INEA, para ajudar na detecção, prevenção e combate aos incêndios florestais. A proposta recebeu 6 emendas e retorna para a análise das comissões.
Nós fizemos uma audiência pública com INEA, Defesa Civil, brigadistas, bombeiros, IBAMA e até um coronel que participou online do Sistema Nacional de Coordenação desse combate. Eu mesmo apresentei sugestões, emendas a esse projeto para incorporar as sugestões que as autoridades e os brigadistas fizeram. E agora vamos correr com a urgência, porque a prevenção não pode esperar. O país arde em chamas, é a nossa riqueza, é a nossa biodiversidade. Nesta quinta-feira, o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, o procurador-geral da Casa, Robson Maciel, e um grupo de parlamentares estiveram em reunião no Tribunal de Justiça do Rio para tratar dos processos que envolvem os candidatos do concurso público da Polícia Militar de 2014. Na ocasião, mais de 400 candidatos entraram na Justiça para pedir a anulação de 3 questões da prova de História. Desses, mais de 40 conseguiram decisões favoráveis na Justiça. Os demais lutam até hoje pelo mesmo direito. Solidária à causa, a Alerj já aprovou um projeto que determina que as bancas organizadoras de concursos públicos concedam para todos os candidatos os pontos referentes a questões anuladas pela Justiça sempre que a decisão tiver transitado em julgado, sem a possibilidade de novos recursos. A expectativa, após a reunião, é que o TJ analise em uma só turma todos os processos referentes a este concurso para emitir um único parecer. Hoje conversamos com o Tribunal de Justiça e o presidente se colocou do nosso lado, do lado do concurso público. Obviamente que ele não pode determinar o resultado judicial, mas ele colocou todos os procedimentos do TJ em favor do concurso. O que significa isso? Compilar todos os processos que estão tramitando em diferentes câmaras, numa câmara só, a Preventa para isso, colocar um mecanismo moderno no TJ, que é a cooperação judicial, que é quando os juízes, os desembargadores dialogam para tentar firmar um consenso. E eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir resolver esse problema, por uma questão de justiça. O parlamento está dando ouvido a essas pessoas. A maior prova disso é que a gente recebeu, fez reunião, foi ao STJ em Brasília, fez uma reunião com o TJ hoje. No caso da SEAP, e aí me dirijo a você, concursado da SEAP, a gente está utilizando a estratégia de dialogar com a Defensoria Pública, conduzido pelo Procurador da Casa, e buscar um caminho igual ao que nós construímos em relação à Polícia Militar. Então, ainda há esperança e a Assembleia Legislativa, não só através do meu mandato, do presidente Rodrigo Bacelar, mas de outros deputados, está ao lado do concurso público. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.